Mais um dia, como sempre, agitado no meio político, né? Porque notícia é o que não falta em Brasília. Notícia não falta. E tudo que envolve o poder, de modo geral, aqui no país, né? É hoje um dia histórico, né? A última participação do ministro Celso de Mello em uma sessão do Supremo Tribunal Federal, depois de tantos anos dedicados à Suprema Corte, né, Cris? Mas, como era de se esperar, não tivemos o desfecho ainda desse último julgamento dele. Deu tempo dele proferir o voto dele. Acho que hoje foi aquele dia em que ele, peraí, hoje eu tenho que tentar enxugar aqui para caber dentro de uma sessão, porque afinal de contas é minha última sessão. Então a gente está se referindo para você, ouvinte, que chegou agora, não estava acompanhando essa discussão na primeira hora, né, Cris? Ao julgamento, para a gente saber se aquele depoimento do presidente Jair Bolsonaro vai ser dado de forma presencial, de forma escrita, enfim, o formato disso hoje só deu tempo do voto do ministro Celso de Mello. Mas vamos que vamos, tem muito assunto pra gente aqui hoje, nessa São Paulo, com cara de São Paulo, tempo típico nubladinho hoje, né, 18 graus agora aqui na capital paulista, e deixa eu checar aqui pra onde a gente vai para os 33 graus da capital federal, com ela, Clarissa Oliveira. Oi, Clá, boa noite pra você. Oi, boa noite, Bel, boa noite, Cris. Dia agitado. Oi. Aqui, aí tá ruim o tempo? Então, aqui continua calorão, Bel. Não digo que tá ruim, é que agora tá bom, entendeu? Esfriou um pouquinho. Não é que esfriou também. Há controvérsias, não é que assim, esfriou, tá? baixou a temperatura, Há controvérsias, já tá aquela garoa, aquele tempo, Isabel, quando você pensa em São Paulo, é aquele tempo, sabe, Clarissa? Você imagina o céu nublado e tal. Mas não vamos criar polêmica aqui não, porque eu sei que os ouvintes também estavam aguardando aí um pouquinho de trégua no calorão que estava fazendo aqui na capital paulista, viu, Clarissa? Mas, vamos falar dos assuntos aí de Brasília, Clarissa. Muita coisa acontecendo. Eu queria começar aqui para a gente depois ir passeando para outros temas, mas com uma história que voltou à tona e que volta e meia a gente fala disso aqui, que é essa possibilidade de recriação de ministérios que tem sempre uma motivação política, né, Clarissa? Para acomodar ali quadros de partidos que vão se aliando ao governo. E agora, qual que é a discussão da vez em relação a essas possibilidades de recriação? Olha, Isabel, mais uma vez a gente observa aí os partidos do chamado Centrão discutindo com o governo, retomando, na verdade, nos bastidores, uma discussão já antiga sobre a recriação de ministérios que possam ser cedidos aos partidos que fazem parte desse grupo. A gente já falou exaustivamente sobre isso por aqui, quando a gente noticiou lá atrás o começo da aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do Centrão. A gente sabe que há muito tempo existe, por exemplo, uma pressão pela recriação do Ministério do Trabalho. Essa pressão foi retomada, ela volta a aparecer nos bastidores nos últimos dias. Também se fala na possibilidade de recriar o Ministério da Previdência. Todas essas medidas, se a gente for observar com calma, fazem parte de uma tentativa de desidratação do superministério que hoje é comandado pelo ministro Paulo Guedes, que está sob comando dele desde o início do governo. Lembrando que quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, ele unificou uma série de ministérios para criar uma super pasta a ser comandada por Paulo Guedes. Ele fez o mesmo na época com o Ministério da Justiça, que se fundiu com o da Segurança Pública. A ideia era não tanto economizar, porque o discurso que a gente sempre ouve aqui é o de que esse enxugamento tem mais a ver com a cúpula do ministério, né, a cabeça, ou seja, passa a ser essa estrutura passa a ser comandada por um único ministro, muito mais do que enxugar a estrutura em si. Então, existe uma economia, mas ela é relativamente pequena, é muito mais uma questão de ordem política. Então, essa pressão vem com muita força sobre o ministério comandado pelo ministro Paulo Guedes, mais uma vez o Centrão buscando o quê? Alguma moeda de troca para apoiar o presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Essas discussões também passam recorrentemente por alguns ministérios, como por exemplo o da Agricultura, onde a gente não ouve de fato, vindo do Palácio do Planalto, uma disposição de mexer numa estrutura que está sendo muito bem comandada pela ministra Tereza Cristina, muito bem elogiada
dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro pelos resultados que o agronegócio teve no decorrer da pandemia. Então, a pressão volta, ela vem de tempos em tempos e a gente sabe que ela muito provavelmente não vai esfriar tão cedo. Agora, Clarissa, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo nesses bastidores, renda cidadã. Vamos falar do renda cidadã, né? Falar de coisa boa, falar de renda cidadã. A gente tinha uma mudança no cenário do renda cidadã e na perspectiva sempre semanalmente. Na segunda-feira alguém tinha uma proposta maluca, na terça-feira negava, jogava para outra semana. Na segunda-feira tinha uma notícia maluca, na terça negava, jogava para outra semana. No começo da semana nós tivemos uma negada na sequência, jogada para outra semana e agora ficou para depois das eleições renda cidadã, é isso? Olha, nada contra, mas a sensação que a gente tem é que o relator Márcio Bittar está falando sozinho, né? Porque toda semana ele vem a público dizer que ele vai apresentar a PEC emergencial. Uma hora era a PEC do Pacto Federativo, depois foi para a PEC emergencial, não vai mais fundir as duas, aquela confusão. Mas ele dizia, a cada semana ele vem dizendo, vou apresentar na semana que vem, vou apresentar na semana que vem, vou apresentar na semana que vem, sempre com o argumento de que é preciso tirar esse programa do papel rapidamente. Caso contrário, o governo corre o risco de chegar ao fim do ano sem uma solução para essas pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial e que podem ficar sem uma renda nova a partir da virada do ano. Então, esse é o argumento dele. Ele vem tentando trabalhar para apresentar soluções de fontes de financiamento que possam permitir a criação desse novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. O que a gente conversou recentemente, mais precisamente quando eu estava aí em São Paulo com você, né, Cris, que a gente até mudou um pouquinho o nosso horário aqui. Naquele momento, a gente já tinha comentado que havia uma discussão dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro de empurrar a discussão sobre as fontes de financiamento para o fim do ano, esperar passar a eleição. Por que disso? Porque os deputados e senadores fizeram chegar ao Palácio do Planalto que, considerando as corridas municipais e a grande pressão que os prefeitos fazem sobre os parlamentares, seria muito difícil que os deputados e senadores aprovassem medidas impopulares neste momento. Isso vale para quê? Criação de um novo imposto, pode ser nos mesmos moldes da CPMF ou não, novas perspectivas de retirada de benefícios, como, por exemplo, fim de desonerações. O governo do presidente Jair Bolsonaro segue aí nessa celeuma sobre a desoneração da folha de pagamentos, fala que vai apresentar uma proposta, mas não apresenta, diz que gostaria que está já aceitando a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração em 17 setores, mas depois faz uma operação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para jogar isso para frente. Então, a gente segue com essa confusão toda e os deputados, principalmente, que são mais suscetíveis à pressão comandada pelos prefeitos, candidatos à reeleição, ou mesmo candidatos que pretendem disputar um primeiro mandato, têm muito receio de colocar a digital em cima de medidas impopulares. E isso tudo vem por quê? Porque é consenso no governo que para criar o Renda Brasil, vai ter que tirar de algum lugar. Alguém vai sair insatisfeito. Então, resta saber aonde o governo vai cortar. Pois é, Clarissa. Bom, são assuntos que dá para a gente interligar aqui. Eu sempre gosto da gente fazer esse exercício de amarrar os fatos, né? A gente tem aí, nesse ano de 2020, uma marca na articulação do presidente Jair Bolsonaro que finalmente saiu daquela pasmaceira, só que a troco de se valer de características do que ele próprio chamava de velha política, que é justamente essa aliança com o Centrão, que tem muito dessa velha política que a gente tanto fala, né? Uma forma de acomodar aí também esses apoios, uma forma de diminuir esses poderes do Ministério da Economia, que agrupou ali uma Secretaria de Trabalho, antes se tinha o Ministério do Trabalho, as funções de Previdência, antes se tinha o Ministério da Previdência, tempo atrás, agrupou o planejamento, antes se tinha o Ministério do Planejamento. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, lá naquele plano de trabalho que ele tem que entregar ao Tribunal Superior Eleitoral quando ele vai se candidatar a um cargo político, como o cargo de presidente do Brasil, ele estipulou ali um total de 15 ministérios.
a gente já está bem distante dessa marca. O último ministério foi o Ministério da Comunicação, Ministério das Comunicações, que agora é chefiado por Fábio Faria, que também era deputado, também desse chamado grupo do Centrão, né? Então, o que dá para a gente notar é um afastamento muito grande do presidente Jair Bolsonaro em relação a várias coisas que antes ele condenava, né? Um afastamento, aliás, para a gente fazer esse exercício aqui, até da própria Lava Jato, a partir da fala de ontem, né, Cris, do presidente Jair Bolsonaro em relação ao fim da Lava Jato. Que a Lava Jato acabou porque não se tem mais corrupção no governo. Mas é uma estratégia interessante dele também de esvaziar um antigo aliado, que era o ex-ministro Sérgio Moro. E aí, no bolo disso tudo, se tem essas discussões no Congresso Nacional de recriação desse programa Renda Cidadã, recriação não, de criação a partir de mudanças que devem ser feitas no programa Bolsa Família, uma herança aí de governos anteriores. E acaba que na prática, né, Clarissa, acho que de tudo isso que a gente está comentando aqui, dá para a gente notar um distanciamento do que o presidente Jair Bolsonaro pregava ali como o cerne, a espinha dorsal de tudo que ele encampava para conseguir aí esse apoio das pessoas e se mostrar como uma alternativa, como algo diferente, algo da nova política, né? Sem dúvida, Isabel, a gente observa, quando a gente conversa com parlamentares aqui nos bastidores em Brasília, principalmente esses que fazem parte do tal do Centrão, eles dizem com muita clareza, olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui achando que ele podia governar o Brasil sem fazer política. Não, ele vai ter que fazer política e ele tem que lidar também com a velha política. Surpreende muito, ainda assim, o grau de proximidade que o presidente Jair Bolsonaro tem conquistado com alguns antigos desafetos. A participação muito forte, por exemplo, de Renan Calheiros nas últimas negociações com o governo do presidente Jair Bolsonaro, seja a respeito da criação do Renda Brasil ou de toda essa confusão aí de fim de ano que o governo enfrenta para ajustar o orçamento, encontrar fontes de recursos para obras, projetos de infraestrutura, tudo isso passar com tanta ênfase pelas mãos de Renan Calheiros foi uma coisa que surpreendeu até mesmo aos parlamentares mais engajados nessa velha política do Centrão. Até essa turma estranhou um pouco esse grau de relacionamento, mas quem convive aqui em Brasília, quem sabe como as coisas funcionam por aqui, entende há muito tempo que, mesmo que Renan Calheiros tenha saído derrotado da última eleição para a presidência do Senado, mesmo que ele tenha saído com a reputação marcada por tantas denúncias e outros problemas que ele enfrentou no passado, ele não é uma página virada na política brasileira. Ele tem, sim, muita influência nos bastidores, consegue se movimentar com muita habilidade e tem papel relevante nas articulações entre os principais partidos, inclusive esses que têm relação com o Centrão e que agora estão tão próximos do presidente Jair Bolsonaro. A questão é, em relação às frases dele sobre a Lava Jato nos últimos dias, a gente vê, claro, um movimento óbvio do presidente Jair Bolsonaro para tentar esvaziar a imagem de Sérgio Moro, lembrando que Moro é sim um potencial adversário do presidente Jair Bolsonaro na próxima eleição presidencial. A gente está num ano de eleição municipal, dentro de menos de um mês a gente vai ter uma ida às urnas e a gente começa sim nessa disputa a observar algum impacto da corrida federal que vai ocorrer daqui a 2 anos. Então, nada é por acaso. A gente sabe que querer criar um grande projeto como o Renda Cidadã num momento como esse, é uma pretensão do presidente Jair Bolsonaro, claro, de resolver o problema do fim do auxílio emergencial e da crise do coronavírus, claro que é, mas é também uma vontade de criar uma marca na área social que possa ser usada quando? Daqui a 2 anos. Então, todas essas questões que a gente discutiu aqui estão sim interligadas, como você bem colocou, Isabel, a gente não pode tratar cada uma delas individualmente. Agora, que o presidente Jair Bolsonaro virou a página dele em relação a querer mudar totalmente a forma de fazer política no Brasil, isso mudou. Vamos ver se ele vai conseguir lá na frente entregar o que ele disse ontem, que não tem mais corrupção no governo dele, que foi justamente nessa frase em que ele se referiu à Operação Lava Jato. Ele disse que acabou com a Lava Jato porque, na verdade, ele acabou com a corrupção
no governo. Vamos ver, me parece um pouco prematuro fazer uma afirmação desse tipo num momento em que a gente ainda tem 2 anos de governo pela frente e não dá para dizer que os problemas do governo do PT apareceram exatamente no momento em que eles estavam acontecendo. Então, vamos torcer para que o presidente Jair Bolsonaro tenha, assim, controle de toda essa estrutura, principalmente se ele está planejando ampliá-la com a criação de ministérios que vão ser entregues para partidos que tenham um histórico fisiológico. Essa menção ao Renan Calheiros é muito importante, Clarissa. Só faltou um detalhezinho: Nordeste, né? Que é algo que o presidente Jair Bolsonaro está mirando neste momento. Voltou a fazer viagens para o Nordeste, viu o potencial que teve o auxílio emergencial no Nordeste, que é um eleitorado a ser conquistado lá para 2022. Renan Calheiros, que foi citado hoje pelo ministro Celso de Mello na sessão do Supremo, a última sessão dele no plenário do Supremo Tribunal Federal, Clarissa, justamente para justificar a presença do presidente Jair Bolsonaro em depoimento à Polícia Federal, né? Ele usou o exemplo do Renan Calheiros na época que ele era presidente do Congresso, né? E precisou prestar depoimento. Repercute de alguma forma aí o posicionamento do Celso de Mello, Clarissa? Até porque já era mais do que esperado que ele fosse defender essa tese, né, de que o presidente deveria mesmo, ou deve mesmo, prestar depoimento à PF, né? Como você disse, o depoimento de Celso de Mello era totalmente esperado, Cris. A gente já aguardava que ele fosse ter essa manifestação. O próprio decano, quando apresentou ali um voto preliminar, quando ele atendeu ali a discussão desse recurso do presidente Jair Bolsonaro, ele já antecipou os principais argumentos dele. Foi um desejo do decano retirar essa questão do plenário virtual, onde tinha sido colocada pelo ministro Marco Aurélio Mello durante a licença médica de Celso de Mello, e trazer esse debate para o plenário. Esta, sim, foi a verdadeira despedida de Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Por isso, até a reverência feita pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, ao final da fala do decano. Agora, claro, tudo isso passa pelo caso de Renan Calheiros, mas ainda é muito mais forte a discussão sobre o precedente do ex-presidente Michel Temer. Por quê? Por ele ser ex-presidente e ele ser presidente à época em que ele foi investigado, da mesma forma como é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, nos bastidores, já há uma avaliação, já há algum tempo, a gente até falou sobre isso aqui anteriormente, de relatos que eu recebi de vários ministros do Supremo, que há, sim, uma expectativa de uma divisão grande no plenário a esse respeito, mas há também uma vontade por parte dos magistrados de não derrotar Celso de Mello na saída, digamos assim. Embora, claro, nenhum ministro aceite falar em momento nenhum em uma espécie de distorção de um voto para tentar privilegiar e permitir que o decano saia contente desse processo todo, né? Então, ninguém está imaginando, por exemplo, que os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que lá atrás deram a Michel Temer a possibilidade de responder por escrito a questionamentos em um processo em que ele era investigado, vão chegar lá agora e mudar o voto deles. Não há em minuto nenhum uma perspectiva de que isso possa acontecer, mas existem algumas discussões nos bastidores sobre encontrar uma espécie de meio termo, uma solução que não empurre tanto, não signifique uma derrota do decano, como, por exemplo, atribuir, isso é uma coisa que a gente até já mencionou anteriormente também, uma sugestão que às vezes circula, é a ideia de deixar que o relator decida sobre o caso de um depoimento de um presidente ou de uma autoridade, de acordo com as circunstâncias de cada processo, que os ministros entendam que a decisão do relator a respeito de um depoimento deve ser levada adiante, ou seja, por exemplo, se Luiz Roberto Barroso na época entendeu que Michel Temer poderia depor por escrito, porque isso não impactaria na qualidade das informações que ele vai fornecer, não poderia driblar de alguma forma o processo legal, nesse caso, se o relator entender que não há problema, não há problema. Basicamente seria o Supremo entender, olha, não tem problema um presidente depor por escrito,
mas é absolutamente razoável que um outro ministro acredite que o presidente, dependendo das circunstâncias, precise comparecer presencialmente. Essa é uma das discussões que correm, mas a gente sabe que o julgamento não vai terminar tão cedo. Eu acho muito pouco provável que todos os ministros votem a esse respeito na próxima sessão, se o ministro Luiz Fux, de fato, pautar esse tema, porque ele também não deixou claro se isso vai ser discutido na semana que vem. Eu acho que mesmo que isso seja debatido logo, numa sessão, na próxima sessão, ou em outra, brevemente, é muito difícil que os votos sejam curtos a esse respeito, porque é um assunto polêmico, onde ninguém quer sair ali parecendo que está fazendo um favor para o decano Celso de Mello. E até por isso o voto do decano já foi, muito provavelmente, qualquer discussão adicional só vai acontecer quando ele já estiver fora do tribunal. Clarissa Oliveira, nossa musa da política em Brasília, que vai passeando nos assuntos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito obrigada, Clarissa. Um beijo para você. Muito obrigada, pessoal. Boa chuvinha aí para vocês. A gente vai curtir por você aí, que tá nesse calorzinho brasiliense. Um beijo. Beijo, Clarissa. Beijão. Tchau, tchau.